generosidade, seu carinho. Agradeço a todos vocês a oportunidade e é sempre uma alegria para mim poder estar juntos, né? Podermos estudar juntos, refletir juntos sobre temas variados e principalmente sobre esse tema. Porque falar de sexo gera sempre um certo desconforto, uma certa polêmica, mesmo quando se procura encarar o assunto de forma natural, o que deveria sempre acontecer, não é verdade? Esse assunto ainda nos leva para pontos de vista extremos. O moralismo repressor de um lado e a liberalidade irresponsável de outro. O moralismo repressor que estabeleceu algumas normas para a prática sexual, com base apenas nos costumes, nas crenças de cada época, sem levar em consideração os sentimentos das pessoas e as suas necessidades. E principalmente para a mulher, onde a prática sexual foi cercada de proibições. Do outro lado, a liberalidade irresponsável, que trouxe nas últimas décadas uma permissividade sexual sem levar em consideração, da mesma forma, os sentimentos e as necessidades das pessoas, propagando assim a prática sexual, levando apenas em consideração o que eles consideram de segurança na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Mas em virtude mesmo dos costumes, do preconceito, do falso pudor conservador, não é? Em que pessoas falam e se comportam de uma maneira e camufladamente agem de outra, o tratamento natural do assunto perde a espontaneidade. Embora nos tempos atuais vemos uma mudança gradativa, numa tentativa de quebra desse comportamento, quando muitos começam a assumir abertamente os seus sentimentos mais secretos, e que por isso mesmo deixam de ser secretos, e colocam um sentido de naturalidade nas suas explanações. É claro que aqui eu falo com base apenas na nossa cultura, né? Não dá para a gente espalhar essa interpretação para todo mundo. Sobre preconceitos, tabus, mitos e culpabilidade que envolve o tema, eu acredito que há uma forte influência religiosa e cultural que, ao longo dos séculos, colocou a prática sexual em um sentido de moralidade que a transformou em ato pecaminoso e que só deveria ser praticado para a procriação. E mesmo assim, com muitas restrições. Só que moralidade não pode estar vinculada exclusivamente ao sexo, ou à sexualidade, ou ao ato sexual. Segundo a definição mais utilizada pelo dicionário, moralidade é o conjunto dos princípios morais individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade e outros mais, né? Mas quando o sentido é vinculado à sexualidade, em vez de nos tornar pessoas melhores, esta pseudo-moralidade faz com que tenhamos uma imagem positiva de nós mesmos e dos outros uma imagem negativa. Ou seja, eu me considero virtuoso, minha moral é ilibada, já os outros são pecaminosos, são imorais. E esse assunto é tão importante e necessário à nossa vida que os autores espíritas, encarnados e desencarnados, se ocuparam e se ocupam dele numa tentativa de quebra dos preconceitos antigos e no esclarecimento para que tenhamos uma vida saudável e plena, utilizando os recursos que a divindade colocou à nossa disposição com responsabilidade e, principalmente, com amor. Para citarmos apenas alguns que escreveram livros e falaram sobre o tema, esclarecendo o assunto, nós temos, né, os autores conhecidos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, também aqueles que encarnaram e ainda estão alguns, Chico Xavier, Paulo Franco, Raul Teixeira, Jorge Andréia e outros mais. Eles tiveram sempre e têm essa preocupação com o assunto da sexualidade. Mas façamos uma pergunta para a nossa reflexão. Por que a busca do prazer sexual é condenada por muitas religiões?
Jesus quase não se referiu ao sexo ou ao seu sentido correlato, não de forma clara, né? Por exemplo, tem um momento que ele faz referência ao pensamento de cobiça. Está lá registrado por Mateus, no capítulo 5. Qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui ele falava, né, cobiçar uma mulher, porque era uma época muito mais machista do que hoje, né? Mas o contrário também, né, poderia se aplicar a essa a advertência de Jesus. Ele quis demonstrar que o pensamento já antecede o ato, que o que vale é a intenção da ação, né? Em outro momento, ele está com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, e sabendo que ela já teve 5 maridos e morava com outro que não era considerado seu esposo, ele não a condena, mas demonstra compreensão, levando aquela mulher a entender que a situação que ela vivenciava representava um mal para ela mesma, né? Isso está registrado lá em João, no capítulo 4. E sobre a indissolubilidade do casamento. Jesus cita a Escritura, onde afirma que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Também registrado por Mateus, no capítulo 19. No entanto, nós percebemos que, durante quase 2 milênios, as autoridades cristãs se preocuparam muito com a questão da moralidade sexual e se basearam principalmente no Antigo Testamento e nas cartas de Paulo, fazendo suas interpretações, e em algumas ocasiões nós vemos até que essas interpretações divergem entre si. Principalmente porque o Antigo Testamento ele retrata uma época de costumes bem primitivos, uma época de intolerância para com quase todos os atos humanos que não fossem concordes com os princípios estabelecidos pelos líderes religiosos. Houve também uma forte influência dos filósofos gregos e de vários teólogos para estabelecerem as práticas e ensinamentos da religião. Questões como homossexualidade, celibato, casamento, contracepção e a própria relação sexual foram sendo definidas de acordo com essas interpretações. Nós percebemos que Santo Agostinho foi um dos que mais influenciaram a forma radical da visão cristã do sexo. Ele argumentava que o desejo sexual, que ele chamava de luxúria, né, tinha levado Adão a aceitar a proposta de Eva, aquela proposta de provar do fruto proibido da árvore da sabedoria, né? Aliás, uma fábula machista, né? Diga-se de passagem. E a partir daí, o desejo sexual ele foi associado com a origem dos pecados, gerando muita confusão, muita ansiedade diante do sexo ali no meio da igreja ocidental. Muitos cristãos, muitos mesmo, né, passaram a conviver com uma sensação de vergonha diante do desejo sexual, diante do ato de saciar esse desejo. O que ainda reflete fortemente até os nossos dias. Isso não temos a menor dúvida, né? Sem contar o desprezo, a humilhação, a castração dos desejos para a mulher devido àquela atitude alegórica, né, de Eva. Na realidade, nós não vamos entrar no mérito, mas não passa de uma alegoria, né, de uma explicação do pecado original. E foi somente no século XVI que Martinho Lutero, o instigador da Reforma Protestante, rejeitou os ensinamentos de Santo Agostinho, argumentando que não há vínculo entre sexo e pecado original, e que o sexo não era pecaminoso. Ele declarou, inclusive, que o sexo entre um homem e uma mulher era um presente de Deus, argumentando que deveria ser praticado dentro do casamento. Lutero condenou também a tradição do celibato para os sacerdotes e os estimulou a se casar. Ele próprio se casou, para deixar o exemplo, né? Negou ainda que o matrimônio fosse um sacramento da igreja. Ele não admitia isso. Para ele, seria a fé em Deus que traria o perdão para os pecados e a consequente salvação. E graças a essas ideias de Lutero, várias igrejas cristãs passaram a adotar comportamentos e práticas mais liberais. Então, vemos assim
que a tradição religiosa exerceu e exerce ainda uma forte influência no comportamento sexual das pessoas. E que a sua adaptação às mudanças comportamentais de cada época é ainda muito lenta. A religião tem dificuldade de abrir mão dos seus dogmas, né, da sua postura rigorosa. E aí não consegue acompanhar o desenvolvimento ou a mudança de comportamentos nas épocas modernas, né? Mas, adentrando um pouco mais no nosso tema, nós vamos procurar fazer uma distinção entre o sexo casual e o sexo com compromisso, já que esse é o objetivo do nosso estudo. Então, primeiramente, vamos fazer uma análise mais detalhada sobre o sexo casual. O que vem a ser isso? Embora, naturalmente, vocês sabem muito bem, né? Mas vamos detalhar. O sexo casual, ele é uma atividade sexual que ocorre fora de um relacionamento romântico. E implica ausência de compromisso, ausência de qualquer vínculo entre os parceiros sexuais. É basicamente ter uma relação sexual com alguém desconhecido, sem o compromisso de estabelecer com essa pessoa um relacionamento sério. O sexo casual, de forma alguma, indica algum tipo de envolvimento, algum desejo de namorar, de construir uma família, de ter filhos, morar juntos, nada disso. Não se cogita. É apenas a busca do prazer momentâneo. Os exemplos mais comuns de sexo casual incluem os encontros casuais. Aquele famoso ficar, né, da expressão moderna, que é usada, né, para aquele encontro e até mesmo alguns reencontros ocasionais, onde se trocam beijos, carícias e até mesmo as relações sexuais. Um outro exemplo é o sexo de uma única noite ou de um único dia, né? Não importa o horário que aconteça. A prostituição também é um tipo de sexo casual. E alguns casos de interação entre casais ou sexo grupal são estes exemplos que nós conseguimos levantar. E esses encontros fortuitos, encontros casuais, eles são estabelecidos principalmente através, atualmente, de aplicativos pela internet. Mas também ocorre em clubes, bares, festas diversas, etc., né? Onde tem sempre duas ou mais pessoas em busca desse encontro casual. Ali está a oportunidade. E, por incrível que pareça, o sexo casual ele possui regras. Veja só que interessante. E não é praticado sem o consentimento dos envolvidos. Porque se assim não fosse, né, seria um abuso. Aliás, essa é a primeira regra, deixar claro aquilo que se pretende, para que haja sempre o consentimento do outro. Uma outra regra é a proteção, para que não haja a transmissão de qualquer doença de um para outro. Embora o risco sempre exista, porque há um contato entre os parceiros, né? E isso, por si só, já é fator de transmissão de doenças. Dentro dessa regra, a proteção também vai contribuir para evitar a gravidez. Então, usa-se a proteção nesses dois sentidos, né? Uma outra regra que, para a prática do sexo casual é que não se pode filmar o outro escondido, ou revelar o que aconteceu a terceiro, expondo o outro ou os outros, né? Isso não é permitido. É aquela coisa, né, que a gente vê às vezes aí, vídeos que são vazados na internet, né, no sentido de ou denegrir a imagem do outro, ou até mesmo se colocar em evidência, né? Mas uma regra que eu pude observar é o respeito que se deve ter entre as partes. O não compromisso implicitamente constatado no sexo casual não implica em desrespeito, nem em abuso ou qualquer atitude que possa prejudicar emocionalmente o outro. Estas são algumas regras estabelecidas, né? A gente pensa que a coisa é feita assim de uma forma aleatória, mas não. Existem regras que vão evitar determinados abusos. Em alguns textos, eu encontrei a expressão sexo sem compromisso, como sinônimo de sexo casual, né? Muito usado. Mas alguns especialistas argumentam que essa expressão não é muito adequada,
em virtude principalmente das regras, né, que eu até acabei de enumerar, que nada mais são do que um compromisso assumido entre as partes, né? Na realidade, eles não têm um compromisso sentimental, mas existe ali um compromisso, de certa forma, ético, né, podemos dizer assim. E um outro ponto que também deve ser destacado é o compromisso sentimental, já que o envolvimento emocional pode acontecer, né? Sexo necessariamente envolve trocas e expectativas, e uma das partes pode se apegar. É um risco que se corre, né? Mas, embora as partes vão já de início estabelecendo que não há compromisso afetivo. Mas nem sempre nós mandamos no próprio coração, não é verdade? E aí, muitas vezes, esse sentimento se aflora. Nos últimos anos, nós observamos uma quebra de paradigmas culturais, né? E no caso do sexo casual, nós percebemos que há uma abertura para a sua prática, até mesmo com uma propaganda exagerada na busca do prazer imediato, do prazer exclusivamente físico. Essa tendência em divulgar a prática sexual sem qualquer preocupação com o sentimento alheio, né, o que caracteriza o sexo casual, está muito forte na mídia. Nós vemos artistas, influenciadores digitais, celebridades, personalidades da vida cotidiana que fazem questão de revelar ou divulgar as suas peripécias sexuais. E isso, com certeza, faz com que a ideia do sexo casual se torne vulgar, se torne comum, levando muita gente a acreditar que se trata de uma prática corriqueira, de uma prática que deve ser experimentada por qualquer pessoa. Daí haver uma necessidade de uma análise imparcial desse tipo de comportamento. Não simplesmente aceitar como algo comum, né? Embarcar na corrente do modismo, fazer o que os outros fazem, acreditar que a vida é assim mesmo, né? Que esse tipo de procedimento passa a ser natural. É preciso, então, uma reflexão importante, para que cada um busque em si mesmo o próprio sentimento e entenda aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe satisfaz e aquilo que realmente a pessoa busca, né? Buscando um pouco mais aprofundar nas nossas reflexões, vamos ver como o Espiritismo interpreta a sexualidade. Segundo os ensinamentos espirituais, a sexualidade é a força criadora natural da vida, que flui das fontes universais do amor divino. Essa força existe como energia atuante, que palpita em tudo e se manifesta desde o subatômico ou infinitesimal, como alguns se expressam, né? Até a dimensão cósmica dos astros. Vários autores espirituais definem a sexualidade como sendo uma carga magnética, como qualidade vibratória da alma, como atributo divino, oportunidade de ascensão espiritual, união com responsabilidade. São várias essas definições. Eu gostaria de fazer algumas citações espíritas para que possamos entender melhor o real significado do processo ou da atividade sexual, segundo os pensamentos de alguns autores. Porque a gente buscando na literatura espírita esses nomes consagrados, nós vamos percebendo, nós vamos tendo, melhor dizendo, uma ideia mais clara, né, do que é que o Espiritismo nos apresenta a respeito do sexo. Chico Xavier, isso está registrado no livro Lições de Sabedoria, de autoria da doutora Marlene Nobre, ele diz que o sexo é sagrado em seu valor intrínseco. Diz ele, através do sexo efetuamos a continuidade da espécie no mundo, mas através dele recebemos também forças dinâmicas que podem sustentar a nossa vida espiritual e física para a execução de nosso trabalho na Terra. Vejam que Chico deixa claro que, através da atividade sexual, não se realiza apenas a reprodução, mas também há uma troca, uma permuta de energias que nos sustentam física e espiritualmente, proporcionando-nos motivação e força para as lides diárias.
André Luiz faz várias observações. No livro Missionários da Luz, ele diz que o sexo, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Aqui André Luiz fala de algo que poucos de nós conseguimos compreender, porque ainda estamos longe, né, da harmonia que o envolvimento sexual nos pede. O que ele demonstra é que a força sexual, ou energia sexual, é muito mais do que a expressão entre dois seres. É a manifestação cósmica em toda a vida, sustentando a vida e impelindo-a para a sua harmonia perfeita. Continua ele. E aí, agora eu destaquei um texto lá um trecho do Sexo e Destino, né? O livro Sexo e Destino. André Luiz fala assim, na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. Entre os espíritos desencarnados, e aí eu grifei, a partir daqueles de evolução mediana, olha que interessante, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras. Notem que ele fala que o sexo é atributo divino comparado com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio. Quer dizer, não é algo à parte, não tem uma definição isolada, deve ter o mesmo valor que as outras faculdades e ser utilizado como as outras faculdades de maneira equilibrada. Nós é que interpretamos o sexo como algo diferente e damos as nossas definições de acordo com o nível do nosso entendimento. Daí vêm as proibições, o sentido de pecado, as normas sociais com as suas imposições sobre o que se deve ou não se deve fazer com este atributo, né? Em outros dois livros, ele faz um comentário muito semelhante. Lá no Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala assim, a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. E no livro No Mundo Maior, ele fala algo semelhante. Diz ele assim, a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Aqui nós podemos entender que, quando ele fala de sede do sexo, eu acredito que se refira à sede da força sexual, ou seja, da energia dinâmica, né? Da força dinâmica que está implantada no espírito, no ser pensante. Não é uma força material, mas sim uma força espiritual que se manifesta no ser encarnado através das sensações, do prazer, do impulso para a atração entre os seres. Naturalmente, essa força, para se manifestar no ser encarnado, ela precisa dos órgãos adequados. É onde se manifesta. Mas a mente, que é a expressão do espírito, é que lhe dá o direcionamento para a sua manifestação. Já no livro Missionários da Luz, né, também de André Luiz, tem uma fala do instrutor Alexandre, onde ele explica a união sexual como sendo uma força criadora universal. Veja só, união sexual sendo uma força criadora universal. Não é uma força criadora apenas entre dois seres. Ele ressalta o conceito de união de qualidades. Ele diz assim, substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Viram que interessante, né? Bom, outro autor espiritual conhecidíssimo nosso, né, Emmanuel, ele, no livro Vida e Sexo, eu destaquei várias observações dele, diz assim, o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle.
Através dele dimanam forças criativas, às quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. A energia sexual, continua ele, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ele diz ainda que relações sexuais envolvem responsabilidade, que em torno do sexo podemos sintetizar todas as digressões nas seguintes normas: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, ele conclui, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Emmanuel faz uma interpretação bem similar com a fala de André Luiz, no que diz respeito à energia ou força sexual, como recurso para a perpetuidade do universo. E ele ressalta a responsabilidade com que devem ser praticadas as relações sexuais, principalmente para que não haja um prejuízo tão comum decorrente dos abusos e menosprezos aos parceiros. Ele diz que não adianta impor restrições, proibições, abstinência, mas sim agir com responsabilidade. Vejam só que é um esclarecimento profundo, né? Um esclarecimento que nos chama à razão. Joana de Ângeles também faz algumas observações. Lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela diz que a união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos, facultando ainda a união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo, proporcionando estímulos à arte e à beleza, ao trabalho e ao progresso, à busca da felicidade. Vejam que é muito mais do que a gente imagina, né? E continua ela. O sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. Vale sempre ressaltar, ela conclui, que o sexo deve ser exercido com a valiosa contribuição do amor, que estimula a produção dos hormônios propiciatórios ao prazer e ao equilíbrio. Vejam que é mais uma autora espiritual que ressalta a importância do sexo para a vida em todos os sentidos. Para a reencarnação, para os vínculos afetivos ao longo do tempo, para a criatividade, o trabalho, o progresso, a felicidade. Ela também ressalta a responsabilidade com que se deve exercer a prática sexual. E coloca o amor como sendo a contribuição valiosa para o pleno prazer e o equilíbrio. Pois bem, com base nessas observações, nós podemos deduzir que a atividade sexual tem dois aspectos distintos: o reprodutivo e a busca de satisfação física e espiritual. Emmanuel ainda acrescenta um terceiro aspecto, que é o estabelecimento e manutenção dos laços conjugais. É o que ele diz, né? Nós, seres humanos, estamos naturalmente acima dos animais, né? Não há dúvida disso. Nós já possuímos a razão, a capacidade de pensar, de construir pensamentos lógicos. Por isso mesmo, o instinto sexual para nós é mais do que o agente de reprodução. Entre os animais, nós percebemos que a relação sexual, né, o instinto sexual é apenas no sentido de reproduzir. Mas para nós, seres humanos, é muito mais prazer.
Ou, como dizem os instrutores espirituais, é o reconstituinte das forças espirituais. Pesquisas recentes apontam que 99% das relações sexuais que um casal tem durante sua vida em comum visam ao prazer. 99%, tá vendo? Mas será, então, que a busca do prazer é contrária à lei da vida? Vamos analisar. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 719, pergunta à espiritualidade maior se o homem merece censura por procurar o bem-estar. E aí a gente vai ver qual é a definição de bem-estar. No dicionário diz que bem-estar é o estado de satisfação plena das exigências do corpo e ou do espírito. Aí Kardec pergunta, né? Será então censurável ao homem que busca a satisfação plena das exigências do seu corpo e do espírito? E vejam a resposta dos instrutores espirituais. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Vemos, então, que a busca do bem-estar, do prazer, é uma característica natural do ser humano. O abuso, e principalmente o prejuízo a outrem, é que vem a ser condenável. Mas foi pela busca do prazer que o ser humano criou o hábito do namoro e do casamento. E, naturalmente, de algumas práticas discutíveis, como o sexo casual. Quem procura esse tipo de prazer não pretende compromisso, não é verdade? E casamento, nem pensar. Sobre o casamento, ou a união permanente de dois seres, Allan Kardec também fez vários esclarecimentos no Livro dos Espíritos. Lá nas questões de 695 a 701, os Espíritos deram várias respostas e que nós sintetizamos aqui com algumas observações. Disseram eles para Kardec: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Viram que interessante, né? Disseram ainda: a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. São observações dos espíritos. Disseram eles ainda a Kardec: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala que a monogamia constitui um progresso na trajetória evolutiva do espírito. Então, conforme tudo o que vimos até aqui, nós podemos afirmar, com certeza, com segurança, que o Espiritismo não condena ou afasta o sexo, mas busca a educação do ser humano, esclarecendo que o sexo é uma função de extrema importância para a sua planificação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva. Pode-se usar, mas não precisa ficar dependente do sexo ou do ato sexual. Bom, nós fizemos até aqui uma explanação sobre o sexo casual e o significado do sexo segundo a visão espírita, na qual podemos interpretar, então, como sendo uma postura de sexo com compromisso, não é verdade? Ou seja, uma atividade sexual baseada no intercâmbio entre dois seres que se amam, que buscam a sua complementação, que se respeitam e se valorizam, que têm uma preocupação com o bem-estar do outro. Então, este seria o sexo com compromisso. É o sexo na visão espírita. Vamos fazer, então, uma comparação
entre o sexo casual e o sexo com compromisso, procurando entender os benefícios e prejuízos que estas práticas podem proporcionar. Nós vimos que dentro da proposta espírita, a relação monogâmica representa um progresso na marcha da humanidade, perfeito? E isso se explica pelas características naturais dessa relação, onde os parceiros fortalecem os vínculos afetivos pela convivência diária, através dos diálogos afetuosos, onde o respeito e a fidelidade ao outro proporcionam o crescimento de uma amizade sólida, de uma amizade duradoura, eterna. E essa amizade vai até favorecer novos encontros em futuras reencarnações. E como as preocupações diárias com a família, com os filhos e às vezes até com netos, associadas ao envelhecimento do corpo físico, vão naturalmente diminuindo a libido e levando a uma redução dos intercursos sexuais, a energia sexual passa a ser canalizada para outras motivações da vida, favorecendo o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, enriquecendo a existência dos parceiros. Esse processo é o exercício do espírito na sua jornada evolutiva, em que ele vai aprendendo a valorizar as conquistas espirituais em detrimento de uma vida voltada exclusivamente para os prazeres materiais. Vai entendendo naturalmente que a vida é composta de muito mais valores íntimos, valores que poderíamos dizer morais ou espirituais, do que os valores físicos, porque vai percebendo a decadência natural do organismo físico. No sexo casual, essa experiência não acontece, em virtude da troca constante de parceiros, da não existência de vínculos entre eles. Há apenas uma variação de sensações físicas, onde, por causa dessas variações, a libido mantém-se ativa, o que vai exigindo cada vez mais novos relacionamentos para a satisfação do sentimento de prazer. Os indivíduos passam a viver exclusivamente para a vida material, para as sensações passageiras, jamais se sentindo plenamente satisfeitos. Sentem-se apenas cansados. Joana de Ângeles, lá no livro Encontro com a Saúde e a Paz, ela diz que a ausência de sentimento superior no ato sexual dá surgimento a contatos apressados, destituídos de significado emocional, que não chegam a produzir a harmonia interior esperada, nem a saciedade, antes induzindo a novas e variadas experiências, na busca mágica de intermino prazer que mais cansa do que produz bem-estar. Um outro ponto de comparação é a função sexual. Segundo Emmanuel, basicamente a função sexual tem 3 objetivos. Nós já falamos deles anteriormente, né? É a reprodução da espécie, a permuta de vibrações amorosas e o estabelecimento e manutenção dos laços conjugais. Esses os objetivos da função sexual. Pois bem, esses objetivos só são possíveis em uma relação monogâmica, em uma relação estável, em que haja um compromisso entre as partes. No sexo casual, essas funções não são atendidas pelos motivos óbvios, né, que já enumeramos anteriormente, mas que vale a pena recordar. A reprodução, por exemplo, ela é evitada no sexo casual, pois não há interesse em ter filhos, em ter qualquer descendente, já que não há compromisso ou intenção de manter o relacionamento. A permuta de vibrações amorosas não existe, porque não há amor entre os parceiros. O que há é apenas a busca do prazer e das sensações físicas. E a manutenção dos laços conjugais é óbvio que não há, né? Porque não existe união afetiva, nem qualquer interesse em assumir esse compromisso. Um outro aspecto que nós também precisamos destacar é relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Entre os casais monogâmicos, essas doenças são praticamente inexistentes. Algumas doenças que já estavam bem controladas, com o declínio acentuado,
voltaram a aparecer com um crescimento preocupante. A sífilis, por exemplo, que nos últimos anos tem aumentado muito, com casos, inclusive, entre adolescentes. A transmissão da AIDS voltou a crescer. Isso devido ao sexo casual, onde mesmo com algumas precauções, muitas doenças são transmitidas em virtude da variação e da troca constante de parceiros, né? E nós, que falamos em adolescentes, vamos também acrescentar um quarto aspecto aí na nossa comparação, que são os casos de gravidez nessa etapa da vida, cujo problema, em grande parte, está relacionado ao sexo casual. E os prejuízos da gravidez precoce aparecem principalmente na evasão escolar, pois as moças precisam cuidar do bebê, não conseguem conciliar maternidade com a vida escolar. Implica também no aumento das desigualdades sociais, já que a maioria das meninas são de regiões pobres. Tem uma grande influência na mortalidade das adolescentes femininas, em consequência de complicações da gravidez. E isso, vejam só, estatisticamente já é mostrado que representa a terceira causa de mortes entre as mulheres no Brasil. E mais um ponto de grande importância para a nossa análise, na comparação entre o sexo casual e o sexo com compromisso, é a satisfação íntima, que proporciona uma proteção para a manutenção da saúde mental e do bem-estar geral das pessoas. Segundo André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o amor é o alimento da alma. E diz ele que uma das formas de nos alimentarmos do amor da pessoa querida é através da relação sexual. E isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução, como já vimos, né? Mas ele, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, onde as criaturas se alimentam mutuamente. Há ali uma permuta de raios psíquicos magnéticos que são necessários ao progresso do ser humano. O instinto sexual para a reprodução, como eu já disse, é apenas no reino animal, né? Mas essa satisfação íntima que é buscada no ser humano, ela não existe no sexo casual, pois ali se procura apenas o prazer físico, como nós já constatamos. Então, não há troca ou permuta de vibrações afetivas. Então, essas foram as comparações, a nossa intenção nesse estudo. O que nós queríamos mostrar é que, nas duas interpretações, de um sexo descompromissado, aleatório, casual, e entre um sexo com compromisso, onde duas pessoas se amam, nós percebemos que há aí uma forma bem coerente em que podemos escolher a maneira de agir. Para finalizar, nós deixamos uma observação de Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, onde ele diz assim: à medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação. E que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Então, diante do que pudemos observar em nossa análise despretensiosa, o sexo com compromisso é o melhor meio de exercer a atividade sexual com segurança, respeito, responsabilidade e amor. A busca, meus amigos, do equilíbrio em todas as nossas ações é um desafio constante em nossa vida e que vai nos proporcionar uma ascensão segura em todo o processo evolutivo, nessa longa jornada que nós temos rumo à eternidade. Pensemos nisso. Um abraço a vocês.